Inicialmente não era o que eu tinha para mim. Inicialmente eu queria ser professor de faculdade, pensei em trabalhar em uma grande agência de publicidade, porque o meu curso é direcionado para isso, né? Agência de comunicação e fazer comercial que a gente via na TV. Eu tinha esse sonho inicial. Legal. Mas aí Deus foi me levando e me conduzindo para um lugar que a oração era essa. O Pai Nosso é isso. O Pai Nosso não é seja feita a minha vontade. É seja feita a tua vontade e não a minha. Amém. Então a gente vai muito para aí. Deus corroborou para tudo isso fazer sentido. Respondendo a pergunta do Tiago, eu só tenho a empresa hoje para servir de propósito para a igreja. Por quê? Porque a igreja é próximo da minha casa. Então, como eu tenho uma liberdade, coloquei isso no Instagram, inclusive, eu tenho uma liberdade de tempo, inclusive. Sim. Então, por exemplo, eu fiz os envios do dia, eu tenho uma certa liberdade ali que eu consigo fazer algumas coisas que eu não faria no CLT. Eu consigo levar meu filho na escola, eu consigo voltar a estudar a palavra para trazer uma palavra um pouco mais preparada para um culto no culto que a gente tem. Eu consigo fazer uma ação, de repente, ajudar, fazer uma oração na casa de um irmão no período da tarde que a gente precise. Eu consigo fazer a obra, de certa maneira, com uma flexibilidade maior, porque eu tenho uma flexibilidade de horário graças à empresa que Deus me deu. Então eu entendo que a empresa ela é uma extensão do propósito que Deus tem. Porque eu não conseguiria fazer se eu não tivesse a empresa, se eu não tivesse a empresa e eu tivesse preso de uma CLT, eu não conseguiria fazer a obra, literalmente. Só de domingo e olha lá. Né? Agora, fim de ano, nem pensar, porque as empresas estendem. Então, o meu sonho, o sonho de Deus, na verdade, acabou direcionando para dentro disso, para dentro do propósito de Deus, literalmente. Irmão, eu tenho observado isso, e eu comecei a observar isso depois que eu comecei a dar aula. Quando eu percebo que as pessoas, até a irmã Ellen falou isso, o Frascoli falou isso quinta-feira passada, que a gente começa a observar que o ministério e a vida profissional ou secular, como a gente costuma dizer, acaba se encaixando. As duas coisas acabam sendo uma só. Contanto que o pastor Felipe, que foi o primeiro, né? O primeiro episódio aqui, ele é eletricista e ele falou justamente isso, que ele é pastor auxiliar e ele tem essa facilidade porque de horários, né? Ele trabalha por conta. Então, ele é o patrão dele. Então, se surge alguma demanda entre os irmãos, ele consegue ir lá atender, né? Dependendo do serviço que ele estiver fazendo e tal. Então, foram praticamente as mesmas palavras. E aí a gente vai vendo, né, esse trabalhar de Deus quando nós falamos o que o Senhor quer que eu faça. E parece que quando nós não nos dispomos a perder por amor a Cristo, aí a gente fica igual barata tonta. Aí agora eu não sei se eu trabalho na igreja, ou se eu trabalho aqui, ou se eu faço a vontade de Deus. Quando a gente pergunta o que Ele quer, acaba que a gente acaba fazendo a vontade dele, tanto dentro da igreja, quanto fora da igreja.